Sou eu. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu tô ótimo, tia. Ótima. Obrigada. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Como é que foi as provas bimestrais? Fácil. Foram maravilhosas como Foram sempre. fáceis. A última que eu odiei de ódio mesmo. Estavam difíceis, fáceis? Tinha algumas Não, difíceis? foram mais ou menos. Mais ou menos. Teve muita gente que foi de nota baixa. Meu amor, eu ainda não tenho as notas, tá certo? Como terminou agora, acredito que nessa semana ou na próxima já vamos ter essas notas. Não acredito que essa semana ainda, tá certo? Mas eu espero. Tia, Que a gente precisa... as notas só saem depois da segunda chamada. Verdade, Clara. Então, será na próxima semana, provavelmente, né? Porque caso alguém, tanto da turma de vocês quanto das outras turmas, não tenham, por algum motivo, né? Estavam doentes, não estavam se sentindo bem, viajaram, não sei, algum motivo, não fizeram algum simulado, essa semana, inclusive hoje, tá certo? Quem perdeu produção, já Agora está tem três disponível hoje. fases, né, tia? Não, sempre teve essas três fases. A primeira, aí tem a segunda chamada para quem não fez e depois a recuperação, né? Isso mesmo, Taimo, porque a segunda chamada é para quem não fez. Eu Né? fiz todas elas, Aí né? é a segunda chamada, aí depois da segunda chamada, né, tem aí a recuperação. Aí é assim, gente, quem faltou fazer algum simulado, esses simulados não vão ser à tarde, tá certo? Com exceção da produção, que está disponível desde amanhã até as 5 da tarde, os outros simulados vão estar disponíveis somente pela manhã, tá certo? Então, à tarde vocês têm aula normal e pela manhã que vocês devem fazer o simulado que vocês não fizeram, tá certo? Se é que alguém aqui nessa turma faltou algum simulado, ok? Ao mesmo tempo, isso ajuda a não perder aula, mas dificulta na hora de estudar. Por exemplo, você vai ter que estudar logo de tarde mesmo, de manhã. Isso, depois da aula, né, Taimon? É, Pois é isso, tá certo? Desejo a vocês uma boa segunda-feira, né? Um bom início de semana. Estamos bem pertinho de finalizar o mês de outubro, entrarmos no mês de novembro, né? Então, desejo a vocês uma boa semana. Já quero pedir a vocês que peguem o caderno de vocês, tá certo? Caderno, lápis, borracha, enfim. e tia, você ainda está nos devendo aquele desempate da gincana de gramática. Vou fazer outra competição parecida com aquela, tá certo, Taimon? Vou Hoje lembrar de ainda? fazer, porém, não vai ser o mesmo conteúdo, tá certo? Vou mudar o conteúdo, a gente faz aí uma nova competição, ok? Isso hoje, a senhora disse? Não, hoje não, tá certo? Eu tenho que ainda selecionar o conteúdo, as perguntas que eu vou fazer, certo? Quantos pontos vale, aquela brincadeira toda. Aí vai ser com outro conteúdo, tá bom? Peguem o livro de vocês e o caderno, né? Como eu já havia dito. Nós começamos, gente, na semana retrasada, há muito tempo, antes das provas, óbvio, a estudar sobre o verbo, certo? Na página 312. Abram aí o livro de vocês na página 312, por favor. Essa parte da página 312, da página 313, nós estudamos. Aí a gente parou nessa parte aí do Aprenda Mais. Abram aí o livro de vocês, página 313. Tudo bem, Ronald. Aí vou justificar, né? Tem que avisar os outros professores, certo? Para justificarem a falta. Pronto, gente, todo mundo na página 313. Nesse Aprenda Mais, tem assim, bem pequenininho lá embaixo, os modos do verbo, né? Aí vocês leram que tem o indicativo, subjuntivo e o imperativo. Eu queria saber de vocês, né? Se vocês lembram, vocês já estudaram isso no quinto ano,
né? Mas eu queria saber se vocês ainda lembram sobre isso. O que é que o modo indicativo indica? O modo subjuntivo, o modo imperativo. Quem saberia Eu me não dizer? lembro. Se a gente estudar, eu não lembro. Não lembra? Não tem problema. Mas eu Pode acredito que mentir? estudaram. O modo subjuntivo, o modo Não, tia, qual a A gente estudou só 303. pra gente, não Ok. pra que a gente esqueceu. Pronto. Pois agora eu vou relembrar, né? Vou fazer vamos dizer, uma espécie de revisão para vocês lembrarem, tá certo? Talvez vocês não estejam lembrando, quando eu começar a falar, pode ser que vocês lembrem ou não. Mas não tem problema, vamos aprender hoje, tá certo? Vamos começar aí na página 303, nesse Aprenda Mais, lá embaixo tem assim, modo indicativo. Indica um fato certo que está acontecendo, aconteceu ou que vai acontecer. Resumindo, gente, o modo indicativo é o modo do verbo que expressa uma certeza, certo? Quando eu digo assim, por exemplo, Quando eu quer dizer, por exemplo, chegaram agora há pouco. pronto, chegaram agora há pouco, irei para a praia, amanhã viajarei, né? Mesmo que seja no futuro, mas eu estou dando uma certeza. É algo que acontece, aconteceu ou ainda vai acontecer. Isso é o modo indicativo. O modo subjuntivo diz assim: é usado para exprimir um fato incerto, hipotético, duvidoso que pode não acontecer. Então, enquanto o modo indicativo indica uma certeza, um fato que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, o modo subjuntivo é o contrário. Ele é um modo. Espero que eles, por exemplo, espero que eles venham logo. É uma espécie de verbo duvidoso, né? Você não sabe se ele vai vir ou não. Repete, por favor, a frase, Taimon. Só a frase. Não entendi a frase. Espero que eles venham logo, por exemplo. Isso, né? É um desejo, mas não é uma certeza. Quando eu digo assim, talvez chova. Se minha mãe deixar, sairei com os meus amigos. Talvez isso aconteça, né? Tomara que isso aconteça. É uma dúvida, um desejo, né? Entenderam? Aí nós Sim. temos o terceiro modo, que é o imperativo. Tem alguém lembra o que é o modo imperativo? Vou ler. Imperativo relacionado à ordem. Você tá mandando algo. Oi, amor. Eu não entendi o que a tia explicou antes. Pronto, vou dar uma resumida, tá bom? Aí deixa eu só terminar aqui o modo imperativo e eu volto. Aí daqui a pouco eu digo o que é que vocês vão escrever no caderno, tá certo, gente? Modo imperativo, exprimir ordem, conselho, pedido, proibição. Então vamos lá. O modo imperativo, ele exprime o quê? Uma ordem, ou um pedido, ou um conselho. Por exemplo, quando eu digo saia daqui agora. Isso é uma ordem. Então, esse verbo, né, sair, saia daqui agora, ele está no modo imperativo. Recapitulando, o verbo pode estar em 3 modos: no indicativo, quando indica uma certeza. Exemplo, viajarei amanhã, chegarei mais cedo. Está indicando uma certeza. Modo indicativo. Modo subjuntivo indica, expressa uma dúvida, uma probabilidade. Talvez chova hoje. Talvez, se minha mãe deixar, né? Tem o talvez, o se. É uma dúvida. O verbo está onde? No modo subjuntivo. E se esse verbo estiver expressando um pedido ou uma ordem, eu digo que ele está no modo imperativo. Compreenderam ou não? Não ficou claro? Ficou claro, sim. Tia, eu só não entendi o subjuntivo, eu ainda tô em dúvida nele. O modo subjuntivo, Maiane, é quando a minha frase ela expressa uma dúvida, entendeu? Não expressa uma É quando certeza. você Quando eu não digo sabe se assim, aquilo realmente vai acontecer. isso é algo que você não sabe se realmente vai acontecer. Pode acontecer ou não. Por exemplo,
Vamos escrever uma frase, né? Se não estiver chovendo, eu irei ao cinema. Por que que eu digo que isso é uma dúvida? Porque eu estou dizendo que realmente eu irei ao cinema? Não, eu estou dizendo que se não chover. Então, o modo subjuntivo, ele não expressa uma certeza, ele expressa um fato duvidoso que pode acontecer ou não. Compreendeu? Talvez eu não vá Entendi. à escola amanhã, né? É uma dúvida. Ótimo. Aí, encerrado isso aí, que vocês vão precisar disso, tá certo? Nós vamos agora para as formas nominais do verbo, que vocês também já estudaram, porém, podem não lembrar, certo? Mas essas formas nominais do verbo são elas que vocês vão fazer no caderno de vocês. É bem fácil. Gostaria que alguém lesse esse quadro. Quem pode ler? Posso ler? Pode sim. Formas nominais dos verbos. Agora leio o fragmento a seguir. Eu não tinha ganhado o concurso, mas na carta dizia que eles ficaram felizes de receber o material de tão longe e que eu me esforçasse, continuasse criando. Eram palavras de incentivo. E pensei, se o meu trabalho chegou do outro lado do mundo, um dia eu poderia mostrar para muita gente. Muito bem. Quem pode continuar? Deixa eu ver aqui. A Clara pediu, né? Depois da Clara, a Maria Clarice e depois o Gabriel. Página 314. Pode ler, Clara. Chamamos de locução verbal a expressão formada por dois ou mais verbos, como tinha ganhado, continuar-se criando e poderei mostrar. Essas expressões são formadas por verbos auxiliares, tinha, continuar-se e poderei, que acompanham o verbo principal, ganhado, criando e mostrar. Este é sempre o último da locução. Clarice. Nas locações verbais, Apenas. que eu tô pensando assim, nas locações verbais. É isso mesmo, pode ler. Nas locações verbais, apenas os verbos auxiliares sofrem flexão e os verbos principais são empregados em uma das três formas normais, que são o infinito, o gerúndio e o particípio. Pronto. Antes de ler o resto, deixa eu logo explicar isso a vocês, tá certo? Para vocês não ficarem em dúvida. Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês pensem, certo? Vocês podem ler aí no texto, mas pensem, leiam no texto, se for necessário, e me digam o que é, de acordo com o que vocês entenderam, uma locução verbal, gente. O que é uma locução verbal? Alguém sabe explicar com suas Um palavras? trecho de uma frase, por exemplo, formado por mais de um verbo, formado por dois verbos. Isso. São dois verbos seguidos, né? Dois ou mais. Então, a gente chama isso de locução verbal. Nessa locução verbal, onde eu tenho dois verbos, né? Como aí ele dá o exemplo. No texto, tinha, ganhado. Tanto tinha como ganhado são verbos. Então, a locução verbal. Um eu vou chamar de verbo auxiliar. Eu não irei continuar fazendo isso. Três verbos de uma só vez. Pronto. Se eu tenho dois verbos, né? Como nessa frase que você citou, e nos exemplos que o livro dá, eu chamo isso de locução. Locução o quê? Verbal, tá certo? E sempre vai ter um verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal sempre vai ser o que vem por último, tá certo? O que vem por último eu chamo de verbo principal. É aí que entram as formas nominais do verbo. Por quê? Porque esse verbo, ele vai poder estar no infinitivo. Aprendam aí esses nomes, tá bom? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Aí é aqui que entra a explicação e o que vocês devem prestar atenção. Porque tem uma característica para eu saber se o verbo está no particípio, no gerúndio ou no infinitivo.
certo? O infinitivo é o mais simples. Vamos aí ler. Vamos lá, Gabriel. Infinitivo. Ok, infinitiva. Terminação menos R com encantar, comer e partir. Exemplo. Um dia poderei mostrar para muita gente. Gerúndio. Gerúndio. Terminação menos N com encantado, comente e partindo exemplos. Queriam que eu continuasse criando. E participio. Particípio. Terminação menos dó com encantado, comido, em prático. Exemplo, eu não tinha ganhado o concurso. Pronto, muito bem. Então, vamos aqui. Eu lembro que eu costumava assimilar essas classificações, como, por exemplo, infinitivo sendo futuro, gerúndio presente e particípio passado. Pronto. Claro que isso não faz sentido, mas eu lembro que eu utilizava isso como uma lembrança. Mas eu vou dar uma dica para vocês que também pode ajudar, tá certo? Vocês a memorizarem. O infinitivo, gente, sempre é quando o verbo está terminado em R, certo? Quando o verbo está terminado em R, eu digo que esse verbo está no infinitivo. Exemplo: cantar, correr, dançar, pular, gritar, beber, sorrir. Percebam que todos esses verbos que eu estou dizendo, todos terminam em R. Ó. Cantar, beber, vender, sorrir, pular, dançar. Estão vendo que todos são terminados em R? Quando eles são terminados em R, eu digo que esse verbo está no infinitivo. Então, todo verbo terminado em R, né? O verbo quando está terminado em R, ou seja, quando ele não está conjugado, eu vou dizer que esse verbo está no infinitivo. Vou escrever aqui no chat para vocês verem uma coisa bem interessante, para ver se isso ajuda vocês. Isso me ajudava bastante. Não sei se vai ajudar vocês, mas prestem atenção no que eu vou dizer aí no chat. Olha, eu coloquei aí no chat o seguinte: um verbo no gerúndio. Cantando. Cantando está no gerúndio. Prestem atenção aí no chat. Prestem atenção na palavra gerúndio. Vocês estão vendo que a palavra gerúndio tem um N e um D? O cantando também tem um N e um D. Então, os verbos terminados em ND, eu vou dizer que eles estão no gerúndio. Para eu lembrar, o que é que eu faço? O gerúndio, a palavra gerúndio, tem um N, e sempre que os verbos estiverem no gerúndio, ele também vai ter um N. ND, gerúndio, cantando, dançando, pulando. Estão percebendo? Olha aqui, agora, o particípio, como é diferente. Mas em relação aos outros, eu acho que não tem uma similar, eu acho. Realmente tem que realmente aprender para poder fixar, mas vai dar certo. Olha, agora vamos ver o cantar no particípio. Cantado. Para você saber, olha, não tem como confundir o infinitivo com os outros, tá certo? Vou já dizer, tá, Damiro? Só quando eu terminar de explicar tudo, amor. Não tem como vocês confundirem o infinitivo com o particípio e o gerúndio. O que é que pode acontecer? Alguém confundir o gerúndio e o particípio. Mas aí essa regrinha do N serve para quê? A palavra particípio, né, não tem N no final dela, nem em nenhuma parte. Os verbos no particípio, eles também não vão ter N no final. Eles sempre terminam em ado. Já o gerúndio, eles sempre terminam em ando. Então, a palavra gerúndio tem um N, o verbo vai ter um N lá no final também. O exercício que eu vou passar para vocês vai fazer vocês fixarem isso, vocês não vão mais esquecer, eu tenho certeza. Tá certo? Eu vou já passar
o exercíciozinho que vocês vão fazer sobre isso. Particípio, gerúndio. Particípio e gerúndio, tá certo? Eu vou dar todos os verbos no infinitivo e vocês vão passar os verbos para o particípio e o gerúndio. Vou já dizer quais são os verbos, tá certo? Vamos só terminar essa leitura. Conjugação. Clarissa, que havia me pedido para ler novamente, pode terminar a leitura para eu passar a atividade. Conjugação. Na língua portuguesa, os verbos se organizam em 3 conjugações de acordo com a sua terminação. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Primeira conjugação. Verbo que termina em "ar", como editar, entrevistar, argumentar. Segunda conjugação. Verbo de terminar em "er" e "o", como escrever, defender e pôr. Terceira conjugação. Verbo que termina em "ir", como ouvir, interagir e permitir. Muito bem. Nesse caso aí, é só dizendo o quê? Que os verbos terminados em AR são da primeira conjugação. Os verbos terminados em ER são da segunda conjugação. E os verbos terminados em IR são da terceira conjugação. Vou dar aqui um exemplo. É a palavra, o verbo vendendo. Como é que fica esse verbo vendendo no infinitivo? O verbo vendendo vem de que verbo, gente? Peraí, agora Vendendo, começou a vem de que verbo? anotação. Não, começou não, viu? Eu Vender? ainda vou dizer o que é. Pode repetir? Vendendo Eu entendi. vem do verbo vender. Vender termina com AR, ER ou IR? R, R. Então, ele é da primeira, segunda ou terceira conjugação? Segunda conjugação. Segunda conjugação. É só isso. Simples nessa parte. Agora, entenderam, gente? Alguma dúvida até aí? Eu não entendi direito. É só assim, ó. Por exemplo, se eu digo assim, Maiane ou turma, o verbo cantar pertence a que conjugação? Aí tu vai olhar, Maiane, tu e todo mundo, né? Os colegas. Primeiro. Como é que termina o verbo? Cantar. Termina com AR, ER ou IR? AR, né? AR. Então, ele pertence Primeira à conjugação. primeira. Se terminar com ER, pertence à segunda. E se terminar com IR, ele pertence à terceira. Ok? Entendeu? Entendi. Ótimo. Tem uma coisa interessante aqui, ó. Todos os verbos no infinitivo estão na primeira conjugação. Isso, sempre. É isso mesmo. Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês, tá certo? E o que é que vocês vão escrever no caderno de vocês? Eu vou colocar aí no chat, ó. Vocês vão colocar aí formas nominais do verbo. Coloquem no caderno de vocês. Formas nominais do verbo. Que é esse nome vermelho que tem no livro de vocês. Certo? A gente vai fazer um pequeno exercício. Aí, vocês estão vendo que eu coloquei no chat, né? Infinitivo. Cantar, vender, sorrir, pular, comer e gritar. Vocês vão pegar todos esses verbos, que são poucos, que eu coloquei no chat, e do lado, vocês vão colocar eles no particípio e no gerúndio. Vocês podem fazer isso embaixo também, certo? Vocês vão escrever particípio. Como é que é para colocar? Eu coloquei aí no chat. Em cima, vocês vão colocar formas nominais do verbo. Depois, vocês vão escrever o que eu coloquei aí no chat, tá? Que são os verbos, no infinitivo. A gente faz 3 colunas, mais ou menos assim. Embaixo Isso. de uma, vai Isso mesmo, palavras, eu vou... por aí. Isso. Eu vou colocar aqui no chat o exemplo para ficar mais fácil, tá certo? Para quem ainda não entendeu. Vocês vão fazer 3 colunas. Ok? Aí vocês vão colocar do jeito que eu vou colocar. Cada um com gerúndio, infinito e participio. Isso.
Aí só vai ser assim. Só está preenchido o infinitivo, certo? Vocês vão ter que preencher o gerúndio e o particípio. Entenderam o que é para fazer? Gerúndio. Aí do Resumindo a lado. história, a gente pega as palavras e outras palavras sem ser que tá no infinitivo e bota no gerúndio e no particípio. Isso, você vai pegar as palavras que eu dei, os verbos, e vai passar para o gerúndio e particípio. Coloquei aí no chat do mesmo jeitinho que vocês vão escrever no caderno. Pronto. Agora a senhora dá o rastelo para a gente fazer isso. Pronto, agora vocês podem ir copiando, tá certo? Coloquei aí no chat, gente. Aí eu já dei quantos verbos eu dei? 6 verbos no infinitivo. Vocês vão pegar esses 6 verbos e vão colocar do lado. Cantar, no gerúndio e no particípio. Vender, no gerúndio e no particípio. Sorrir, no gerúndio e no particípio. E assim sucessivamente. Ok? Copiem. Se não der tempo de fazer tudo agora, não tem problema, porque eu vou passar a atividade de casa, vai ser no caderno. Tá certo? Eu vou dar esse tempinho para vocês. Essa atividade vai ser a do caderno, para quem não tiver feito, vai ser. Essa atividade é para fazer agora, tá certo? As outras questões que eu vou passar para casa, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. Mas isso aí é para fazer agora, é só para vocês exercitarem, tá certo? É para copiar agora. Vou dar esse tempo para vocês copiarem. Podem copiar. Copiem, podem copiar de caneta e respondam de lápis, tá certo? Ou se já tiverem copiado de lápis, tudo bem, não tem problema. Posso responder de caneta, Pode. tia? Ah, não, tem que... Não, os verbos que eu coloquei aí no chat pode escrever de caneta, mas a resposta é de lápis, tá certo? Porque se caso errar, aí vocês vão fazer... Certo. Entenderam, né? Vocês vão fazer 3 colunas no caderno de vocês, igualzinho eu coloquei aí no chat. Infinitivo, aí eu já coloquei todos os verbos. Aí do lado, gerúndio e do lado... Gerúndio é NDO e particípio é DO, né? Isso mesmo, Taima. O gerúndio tem o N, né? De gerúndio. Então, os verbos no gerúndio, no final, eles também vão ter esse N e esse D. Certo? No caso, um N, um D e um O. Pronto, Monique, ótimo. Dá um tempinho para os colegas terminarem para a gente fazer essa correção. É fácil, gente. Eu vou passar a atividade de casa que eu vou passar para vocês, eu vou passar relembrando tudo, tá? As formas nominais, sobre a conjugação, né? Primeira, segunda, terceira, e sobre o modo, certo? Sobre essas três coisas relacionadas ao verbo que vocês estão relembrando. Mas é bem simples. Eu tinha colocado aqui, para passar para vocês, bem mais outros verbos, muitos verbos, mas só os 6 está ótimo. Na atividade de casa, eu coloco os demais. Certo? É só para você. Algumas palavras nós basicamente tiramos o N. Agora, outras palavras a gente tem que fazer uma certa mudança, né? Por exemplo, vender. Fica vendendo no particípio vendido. Isso, pai, mas é isso mesmo. Agora, sorrir, eu não sei, que é sorrindo, e na outra... A outra é do mesmo jeito, tirando o N, Taima. Só sorrido. Isso mesmo. Por exemplo, é porque a palavra sorrir, né, o verbo sorrir, quando conjugado, ele realmente fica um pouquinho... a gente acha um pouco esquisito, mas está correto, tá? Essa palavra é sorrido. Por exemplo, eu deveria ter sorrido para o meu amigo quando o vi, certo? Ah, verdade, entendi. É porque Como só falando no particípio. Como é no particípio, Maiane? Sempre no particípio é terminado. Comendo. Não, tia. É porque eu tô em dúvida só na palavra comendo, no particípio. Comendo é comido. Ah, ok. Por exemplo, é porque realmente no particípio, gente, se vocês falarem só o verbo, né, no particípio, fica uma coisa um pouco esquisita, né? É só esquisito. Mas se vocês aplicarem em uma frase, vocês percebem que é normal. Por exemplo, do comer, né, que a Maiane ficou em dúvida, comido. Por exemplo, fui ao restaurante ontem, devia ter comido mais. Percebem como é tranquilo?
É porque fora de contexto fica um pouco esquisito mesmo. Mas vamos lá, tentem terminar. Quando vocês forem terminando, vão me dando ok aí no grupo. Pronto, a Monique e a Maiane acabaram. Vou dar mais um tempinho para os outros, tá certo? Pronto, ótimo, Damile. Eu vou colocar logo aqui, enquanto vocês terminam, eu vou logo digitando a resposta certa. Mas óbvio que a gente vai fazer essa correção juntos, tá certo? Podem ir terminando. O gerúndio parece realmente ser mais simples. Acabei. Ótimo. Eu lembro, eu sempre fiz essa associação. Obviamente não existe nenhuma ligação, mas na minha cabeça faz uma espécie de sentido. Por exemplo, o cantar, por exemplo, temos o cantar. Algumas palavras infinitivas geralmente eu associava mais ou menos ao futuro. Gerúndio, que é NDO, por exemplo, cantando, eu associava ao presente. Particípios, que é tipo cantado, eu associava ao passado. Embora não tenha ligação, na minha cabeça isso funcionava, me ajudava a lembrar. Na verdade, Simon, a sua forma de pensar para o gerúndio e para o particípio não está errado, não. Né? Faz realmente sentido, não lhe ajudava, pois pode continuar usando essa técnica, se você não conseguir lembrar, porque realmente faz sentido, né? Pulando. Só que o pulando, no caso, ele dá uma ideia de presente. E o particípio, ele realmente dá uma ideia de passado, né? O gerúndio. Exatamente, por isso que eu usava. O gerúndio presente e o particípio passado. Não está errado, não, a sua forma de pensar. Se vocês acharem mais fácil dessa maneira, ótimo. Se conseguirem assimilar essa dicasinha do N, também ajuda. Para mim, ajudava bastante essa dica do N no meu tempo de escola. Todo mundo terminou, gente? Podemos fazer a correção? Depois eu vou colocar aí a correção toda para vocês. Raika, agora que eu estou vendo tua pergunta, meu amor. Mas era assim, viu? Pronto, tia, acabou. Pronto? Vamos lá. O primeiro verbo que eu coloquei para vocês foi o verbo cantar. E aí, gente, o verbo cantar no gerúndio, ele vai ficar de que maneira? Cantando. 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 E no particípio? Cantado. Cantado. O verbo vender no gerúndio? Vendendo. 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 E no particípio? Vendido. 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 Muito bom. Sorrir no gerúndio? Sorrindo. Sorrindo. E no particípio? Sorrido. 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 Pular. Pulando. Pulando. Gerúndio pulando e particípio? Pulado. 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 Muito bem. Pulado. Comer no gerúndio fica como? Comendo. Comendo. E no particípio? Comido. Comido. Gritar fica como no gerúndio? Gritando. Gritando. E no particípio? Gritado. Gritado. Muito bem. Vou colocar agora, para quem não conseguiu acompanhar a correção, a resposta eu coloquei aí no chat, certo? No chat. Ok? Perceberam que não é difícil, gente? Só um pouco estranho no início, mas quando você começa a entender, né? Fica bem simples. E aí? Tá? Simplesinho, mas legal. Deu para entender? Bem tranquilo, né? Esse texto da página seguinte, gente, nós já havíamos lido, tá certo? Sobre o manguezal. Então, a atividade de vocês hoje vai ser no caderno, certo? Vocês podem até copiar abaixo desses exemplos que vocês copiaram. Esses exemplos que eu trouxe para vocês era só
uma forma de fixar essa parte, né, do conteúdo, tá bom? Vou passar outras questões que vão ter a ver com as formas nominais, com a conjugação, com os modos verbais, tá certo? Vocês vão ver que é bem tranquilo, certo? Desejo a vocês, gente, uma boa tarde, tá certo? Coloquem aí no chat para mim, por favor, número, turma. O número e a turma. Só isso, tá certo? Ou o nome, né? Vocês que sabem. E até amanhã. Amanhã a gente faz a correção no caderno, tá certo? Tia, você vai mandar o outro dever lá no Google Sala de Aula? Vou mandar o de hoje, esse aqui do chat. Não, atividade de casa. Vou, amor, vou mandar. É para copiar no caderno, tá certo? Vou deixar lá digitado para copiar e responder no caderno, tá bom? Até amanhã. Amanhã a gente faz a correção. Eu vou deixar a atividade lá agora, tá certo? Quando terminar a aula, vocês conferem. Tchau, tchau. Beijos. Fiquem com Deus. Taimon, pelo incrível que pareça, só errei duas. Que é Errou duas. Errou duas. Não tem problema não, cara. Todo mundo erra. Ô, Pedro, eu não rolo não contigo. Pedro já Eu errei só duas. Incrível que pareça. Ah, eu corrigi. Relaxa, cara, não tem problema não. Todo mundo erra. Não tem problema. Conteúdo novo, né?